gente está baseada na nossa ética e na nossa própria moral, da maneira como a gente quer se apresentar para o mundo, a gente sai dessa espera de reconhecimento, dessa espera de aplausos, né? Nós trazemos na nossa infância 5 feridas, tá? Dentro dessas 5 feridas, tem 2 que são mais exacerbadas em cada um de nós. Espelho, espelho meu, existe alguém com mais crise do que eu? Pois é, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que eu acho que muita gente tem esse mesmo problema que eu. A minha vida inteira, eu sempre tive crises em relação ao meu corpo, né? Então, por volta dos meus 18, 19 anos, eu fui rata de academia, de tomar vários suplementos e viver 5 horas. Eu fazia todas as atividades possíveis e imagináveis na academia para poder ter o tal do corpo perfeito que eu nunca alcancei. Eu tinha uma distorção de imagem muito grande, assim, né? Porque no período... primeiro que eu fui um bebê gordo, né? E provavelmente eu gravei no meu inconsciente muito essa questão de falar, ai, que bebezinho gordinho. Porque eu ouvia muito na minha infância, inclusive na minha adolescência, que eu fui uma criança muito pesada. Então, quando foram me batizar, tiveram que muitas pessoas me segurar ao mesmo tempo, né, se intercalarem, porque havia o peso, né, da criança. Parece que eu nasci com 3,5 kg. Então, a distorção de imagem que eu era gorda, né, sempre foi algo que me acompanhou a minha vida inteira. Tanto que quando eu olho fotos minhas, principalmente na adolescência, principalmente na minha fase adulta, né, já jovem assim, eu via quanto eu era magra, mas eu sempre me achei gorda. E então, quando eu estava no meu período, né, de expansão de consciência, como eu tô cansada de falar aqui para vocês, que foi por volta, né, dos 28 aos meus 35 anos, eu me desapeguei de muita coisa. Então, eu me desapeguei da alimentação, de controlar minha alimentação, desapeguei também dessa necessidade de fazer exercício físico para me manter com o corpo perfeito, porque eu queria tentar me entender e também não ser escravizada em relação a isso. Porque, de alguma maneira, eu fazia dietas muito loucas, me matava em fazer exercício para me manter pelo menos no número 38, né? E eu sempre fui uma criança e uma adolescente carnuda, né? Eu sou até hoje uma adulta carnuda. Então, esse desejo de ser magérrima era uma coisa que sempre era uma luta dentro de mim, uma crise dentro de mim, porque eu tinha que ser esse padrão estético, né? E o mais engraçado desse contexto do padrão estético é que dentro do meu sistema familiar, inclusive minha mãe, toda vez que eu engordava um pouco mais, ela criticava. Ela falava assim, nossa, como você engordou. Eu lembro de uma cena, quando eu tinha mais ou menos por volta dos 14 anos, que eu fui morar com a minha avó e eu acabei engordando muito na casa da minha avó. Por quê? Porque quando eu morava com a minha mãe, o meu padrasto ele era vegetariano. Então, as comidas, de alguma maneira, era muito restrita. No sentido de... porque ele era focado na saúde, mas também por conta de quantidade. Porque meu padrasto tinha uma tendência de falar que tinha que comer todo mundo justo. Então, por exemplo, se eles fizessem lasanha, era 1,5 pedaço para cada um. Ninguém podia comer mais nem comer menos. Tinha uma coisa dessa na minha casa. E aí, eu fui morar na casa da minha avó, no qual minha avó sempre teve muita abundância de comida, né? E a minha avó, ela sempre gostou muito de agradar os netos. Então, o que acontecia? Eu sempre, né, comia à vontade na casa da minha avó. E eu acabei tendo uma compulsão alimentar, obviamente, né? Porque eu vivia numa criação mais restrita. De repente, eu tenho comida à vontade. Você acaba
comendo descontroladamente. E eu engordei muito nesse período da minha adolescência. Quando eu fui visitar a minha mãe no final do ano, a minha mãe virou para mim e falou assim: nossa, como você engordou? Você está horrorosa. E eu lembro disso mexer comigo de uma maneira, porque a minha mãe sempre foi muito crítica, né? E eu falava, caracas, não, vou voltar. E eu lembro de eu entrar numa dieta novamente, porque eu sempre tive esse 880. Ou eu tinha uma compulsão alimentar que comia muito, ou eu comia, tipo, muito restrito para não engordar. Então, essa luta com a comida e as atividades físicas sempre foi algo que me acompanhou muito ao longo da minha existência. E aí quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento, eu falei assim, cara, eu não quero mais nada que me escraviza, né? Até porque quando você entra no mundo do autoconhecimento, né, e você entra nesse mundo mais espiritualista, tudo que a gente aprende é o quê? Vamos sair do sistema, né? Vamos quebrar os padrões sistêmicos. E aí eu entrei numa extremidade, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, né? E aí eu acabei de fazer exercício, tá, gente? Por isso que eu tô assim, foi um clique que me deu, eu falei, eu vou fazer esse vídeo agora, porque eu acho que é interessante. Então, eu fiquei um bom período sem fazer atividades físicas. E com isso, obviamente, veio algumas questões, principalmente a compulsão alimentar, porque quando você começa a passar por um processo de autoconhecimento, você vai ativando muitas memórias, né? Memórias da tua infância, memórias da tua adolescência. Você vai ativando memórias e o teu corpo, ele automaticamente, ele vai reagindo a tudo isso. Ele vai reagindo psicossomaticamente todas essas emoções, essas emoções, esses sentimentos que você vai resgatando, né, desse período. E conforme eu fui adentrando cada vez nesse processo de autoconhecimento e fui me desescravizando de algumas situações, obviamente que eu fui tendo de volta o retorno da compulsão alimentar. E aí, nesse retorno, eu engordei 30 quilos, que graças a Deus já diminui 20. Mas dentro desse período foi um caos, né? Porque eu não conseguia mais voltar a fazer exercícios físicos, eu não conseguia voltar a fazer dieta, né? Voltar para o velho padrão, mas eu queria ter um corpo magro, corpo saudável, corpo que esteticamente pudesse, de alguma forma, eu me amar e me aceitar, não para o outro, mas para mim, né? Porque antes mesmo de eu ter, por exemplo, o despertar da consciência, obviamente que eu fazia as dietas malucas e entrava ficava rata de academia para não ouvir a crítica e a rejeição do externo. Nem era porque eu me sentia com a autoestima mais elevada fisicamente, tá? Foi mais para não ouvir tantas críticas, porque ao longo da minha vida, e eu tenho tanta coisa para contar, eu recebia sempre muitas críticas, né? O mundo nunca estava satisfeito com a maneira como eu me expressava. Então, para evitar muitos julgamentos, muitas críticas, eu me coloquei em muitas posições de escravização, né? E com certeza muita gente deve viver dessa maneira para poder evitar, né, essas críticas, enfim. E aí, nesse período que eu entrei nessa ascensão, eu acabei abandonando tudo, como eu falei para vocês. E tem mais ou menos 3 anos que eu venho aos poucos retomando, né? Então, eu tive um estalo em um dos retiros espirituais que eu fiz. Eu tive um estalo no qual eu só poderia fazer exercício no dia que eu estivesse me relacionando com a alimentação de uma maneira saudável. E aí eu comecei a querer me relacionar com a comida, fui me relacionando com a comida, percebendo intuitivamente o que me fazia mal, o que me fazia ter azia, o que me fazia ter prisão de ventre, o que me fazia se sentir pesada, e fui cortando esses alimentos para que eu pudesse me relacionar. Atualmente eu não como carne vermelha
e nem frango, né? Porque eu fui percebendo que esse tipo de comida pesava meu estômago, me dava azia, me dava prisão de ventre. Hoje também não como açúcar, açúcar, né? Não que eu deixo de comer doce, mas o doce é bem controlado na minha vida. E diminuir consideravelmente também o sal, o carboidrato e a lactose, né? O carboidrato não, o glúten e a lactose. E aí, dentro desse processo que eu fui, né, fazendo essa amizade com a alimentação, eu fui aderindo a algumas práticas, como atualmente hoje eu faço a Fonte da Juventude. A Fonte da Juventude são 5 ritos tibetanos. Por quê? Porque eu gosto muito da linha asiática, né? Acho que é asiática, oriental. Olha lá, louca. Oriental. E aí, dentro desse caminho que eu comecei a praticar, voltar a praticar a Fonte da Juventude, eu fui fortalecendo o meu corpo de alguma maneira. Às vezes me dá umas crises existenciais, como eu falei para vocês, que eu sempre tenho, e eu dou uma abandonada, mas eu sempre retorno. Então, eu tô mais ou menos há 3 anos nesse retorno às práticas de exercício físico e uma alimentação mais saudável, de uma maneira que isso não me aprisione, mas que sim me traga saúde, bem-estar, disposição, vitalidade, força vital, enfim, né? E aí, recentemente, eu venho tendo umas inconformidades internas. Por quê? Porque a minha alma, ela tem vontade de ter um corpo magro, né? Eu percebi que eu tenho uma vontade de ter um corpo no qual eu me sinto bem dentro dele, né? Porque assim, o nosso corpo físico, ele é o veículo no qual a nossa alma transita, entendeu? Então vamos imaginar, você é a alma e o carro que te leva até o destino que você vai na tua vida, ele é o veículo e ele precisa estar de bom estado. Porque se ele não está em bom estado, ele começa a te dar problemas, certo? A mesma coisa funciona com o nosso corpo. Só que, como eu sempre falo, eu não tenho terra no meu mapa. Então, a energia de terra ela é muito inconsciente. Então, para eu poder conseguir realizar isso no físico, realizar no meu corpo físico, a saúde do meu físico, inclusive a saúde material, eu tenho uns passos que eu preciso fazer de uma força energética espiritual, de uma força energética emocional e mental para que eu consiga concretizar na matéria. Então, o que eu faço? Eu crio uma técnica de namorar o assunto, depois eu noivo o assunto, eu me noivo com o assunto até eu me casar com o assunto. E o casamento, todo casamento, o que ele é? Ele é um compromisso, ele é uma dedicação, é um relacionamento no qual você precisa sempre criar uma harmonia, né? Então, em tudo na minha vida que eu quero me transformar, né? E isso eu comecei a ganhar consciência a partir do processo do meu autoconhecimento, né? Eu entro nesse namoro, que é o flerte, onde eu conheço o que eu quero mudar em mim e o que eu conheço, o que eu quero mudar em mim faz a mudança em mim também, né? Depois eu entro nesse processo do noivado, que é o quê? É no momento que eu começo a praticar e dar um tempo para ver como que eu me sinto. Aí eu pratico novamente e aí eu dou um tempo para ver o que eu sinto. E aí depois que eu falo, não, é esse o caminho, eu não me sinto escravizada, eu vou lá e me jogo pro casamento com o assunto. E aí eu começo a me comprometer diariamente em fazer, né, o meu trabalho de equilíbrio e harmonização desse relacionamento que eu decidi casar, né, por exemplo, que é alimentação ou atividade física. Então, atualmente, eu já tenho uma alimentação muito saudável, graças a Deus, foram 3 anos, né, hoje eu já tô casada, às vezes eu abro exceção para algumas coisas tóxicas, porque como tudo na vida, os relacionamentos também têm brigas, têm conflitos, porque a gente está em processo sempre de expansão, de ascensão, né? Nada é perfeito, às vezes a gente cai na besteira de comer uma coisa ruim ou não, né?